que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 7. E eu quero ler o versículo 37 e versículo 38, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou ler o 39 também. E isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Meus irmãos, era a festa dos tabernáculos. E, pelo que entendemos, era aquele momento, no último dia da festa, o momento mais importante. Quando, segundo a tradição, o sumo sacerdote pegava um vaso de ouro bonito, cheio de água, apresentava e derramava sobre o altar, dizendo que, e mostrando a providência de Deus no deserto para que o povo não morresse de sede. Mas nesse momento, Jesus tirou a cena. Ele entrou e ele dá o grito: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que coisa, né? E diz que ele pôs de pé. Então, de pé, ele pôde falar mais forte. Olha, vocês estão com sede? Estão olhando esse jarro aí de água, que aí nesse calor a pessoa vê a água e fica com sede. Mas se alguém tiver com sede, venha a mim e beba. Coisa poderosa, né? Homem nenhum poderia falar isso, irmão. Só Jesus. E aí ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Oh, que coisa! Meus irmãos, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa. Crê nela, como diz a Escritura. É como Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como alguém está falando daqui ou dali, dizendo, distorcendo. Não. É como diz a Escritura. E o que é que a Escritura diz a respeito de Jesus? Que é o Filho de Deus. A Escritura diz que ele era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E depois ainda no versículo 14, desse capítulo 1 de João, e o Verbo se fez carne. Então, quem crê, segundo a Escritura, que ele era o Verbo, meus irmãos, ali está dizendo que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está crendo que Jesus também era Deus. Ali estava na forma humana. Ele tinha se revestido da humanidade, a semelhança do homem, para poder morrer na cruz do Calvário. Mas ele tinha e tem todo o poder. Você que está me ouvindo, nós muitas vezes já tivemos sede. Nesses dias de calor, de verão, nós bebemos muita água porque tem sede. Mas o crente, aí nessa parte eu quero apresentar duas sedes. A sede espiritual e a sede física. A sede física vai ter que procurar água, beber água, vai no bebedouro, uma água geladinha, muito boa. Mas a sede espiritual é aqueles que não têm Pai, não têm Cristo. E ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se Jesus, quando falou alguém tem sede, ele despertou alguma coisa naqueles que ouviam ele. E por isso tem que ter a pregação. É pela pregação que Deus opera através de quem está pregando,
que as pessoas passam a ter interesse de salvação, têm sede. A mulher samaritana, ela tinha a rotina de sempre buscar água, e parece que ela é só o horário de meio-dia, porque era o horário que não tinha muita gente, ela não era muito bem na sociedade, aquele negócio todinho, mas encontrou quem? Junto do poço de Jacó tinha outra fonte. A fonte do poço de Jacó tinha que pegar água todo dia e renovar. Mas aquela outra fonte, Jesus, ô mulher, quem crê em mim, como diz a Escritura, mulher, eu tenho uma água melhor. Eu sou a fonte da água viva. E aquela mulher creu. E eu muitas vezes eu olho e fico visualizando. A mulher veio beber, buscar água, trouxe um cântaro para levar água para casa. Mas ela, quando entendeu, recebeu, creu na água da vida, a água que era Jesus, deixou o cântaro junto à fonte. Ela não precisava mais daquele cântaro, ela tem água agora que está jorrando para a vida eterna. É essa água que Jesus diz. E tem quem crê em mim, como diz a Escritura. Rios de água viva correrão. E sabe por que tem esse rio correndo de água viva? Ele está falando a respeito do Espírito Santo, o Consolador. O Consolador, ele ainda diz, o Espírito não havia sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É depois da morte de Jesus, da ressurreição, a assunção dele. E 10 dias depois, que vem o Espírito Santo Consolador. Ele foi glorificado. Meu irmão, minha irmã, você não pode ter mais sede. Jesus é a fonte d'água da vida. Ele agora foi glorificado. E ele deu para você e dá para mim o Espírito Santo. Aí ele disse a respeito do Espírito, a fonte. É para você ter uma fonte jorrando na sua vida. Se você não sente essa paz, se você não sente essa alegria, mas você se entregou para Jesus, você tem que ter uma renovação espiritual. Volta para a palavra, volta para a oração, coisa gloriosa no momento de oração. Joelhos em terra orando, aleluia. E o homem está se abastecendo, está bebendo da água, água viva, água poderosa. Você não precisa esperar para um dia de festa. Não, o Espírito Santo está com você a qualquer momento. E às vezes a água está parada. Dá lugar ao Espírito Santo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida poderosamente. Vai trabalhando. Dê lugar. Peça, Espírito Santo, me conduza, me abençoe, me alimenta, me renova. Coisa gloriosa, né? Rios de águas vivas correrão do seu interior. Quem tem rios de água viva no seu interior não vai ter mais sede. Por isso Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E eles, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu fui beber e bebi dessa fonte poderosa. Você bebeu, mas tem pessoas que não beberam. E você que está me vendo e ouvindo neste momento. E às vezes não está entendendo. Nós estamos falando de coisas poderosas, falando de salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a paz. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo, e você vai ver uma fonte jorrando na sua vida, uma fonte de água eterna, de bênção, rios produzidos pelo Espírito Santo. Então, creia em Jesus e aceite Jesus como teu Salvador. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo neste momento. E se alguém ouviu a pregação, trabalha pelo poder do teu Espírito Santo para ter conversão e salvação. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.